Olá, estudantes, tudo bem? Vamos iniciar a correção das atividades do capítulo 2 sobre figuras geométricas espaciais e suas planificações. Observamos aqui no início, na página 27, a exposição de 5 figuras geométricas espaciais. Então, nós vamos relacionar essas 5 figuras aos seus respectivos nomes aqui. Vamos ligar, certo? Então, vamos iniciar pela primeira figura, que é a figura do cubo. Então, vamos ligar. Em seguida, temos o cilindro. Fazemos a ligação. Em seguida, o bloco retangular. Outra ligação. Quarta figura, temos a pirâmide. Outra ligação. E, para finalizar, temos o cone. É importante a gente saber que no nosso dia a dia, na nossa casa, nos lugares que a gente convive, a gente sempre observa alguns objetos, alguns utensílios, algumas coisas que têm formas parecidas com essas, certo? Então, por exemplo, um dado, por exemplo, uma garrafa, uma caixa de sapato, um aparelho celular, né? Aqueles cones que usam muito, os guardas de trânsito usam, os chapéus de festa de aniversário. Então, a gente sabe que esses objetos, essas formas, fazem parte do nosso dia a dia em diversos objetos. Então, eu pergunto, vamos refletir, o que é planificação? Planificação é a junção de formas planas para montar essas formas. Então, a planificação é o meu desenho, é como se fosse o meu molde, né? O modelo para eu montar a minha figura geométrica espacial. Então, a planificação, ela vai me dar a informação, ela vai me mostrar quais são as figuras que vão se juntar para formar aquela figura que eu quero formar. Então, vamos dar continuidade. Então, nós temos aqui que Mariana ela quer construir a planificação e o desenho de um cubo. Então, vamos primeiro desenhar o cubo. O cubo. Nós temos essa formulação do cubo. Essa aqui é a minha forma, né? A minha figura geométrica espacial do cubo. Porém, eu tenho também a planificação, ou seja, eu tenho também a exposição desse cubo aberto. Então, vamos ver. Então, aqui é a minha planificação do cubo, certo? Então, aqui é o cubo montado, aqui o cubo planificado, a planificação dele. Que à medida que vai fazendo as dobraduras, né, eu vou montando esse cubo. Quando eu abro, eu tenho a planificação. Então, quais as características do cubo a gente consegue perceber mais fácil quando a gente olha a planificação? Quando a gente olha a planificação, a gente consegue perceber que o cubo ele é formado por um tipo de figuras. Qual é esse tipo de figura? O quadrado. Ou seja, nós podemos olhar os tipos de figuras planas que são usados na planificação do cubo. Mas além do tipo de figura plana, a gente consegue perceber outro detalhe. A gente consegue perceber também quantas figuras são utilizadas. Então, a gente percebe 1, 2, 3, 4, 5, 6 figuras. Então, além dos tipos, a gente também consegue perceber a quantidade de figuras utilizadas, certo? Então, é isso. Nós conseguimos ver as figuras, o tipo de figura que é o quadrado, e que para formar o cubo a gente precisa de 6 quadrados. Então,
Para formar essa figura geométrica espacial, nós precisamos de 6 quadrados, né? Então, vamos lá. E aí nós vamos aprender um pouco mais sobre o cubo. Então, vamos observar aqui esse detalhe de Pedro. Por quê? Porque para formar as figuras geométricas espaciais, nós utilizamos figuras planas. E quais são as figuras planas? São o quadrado, o retângulo, o círculo, o triângulo. Então, para a gente formar essas figuras espaciais, a gente utiliza essas outras figuras planas. E aí, Pedro observou aqui esse cubo e perguntaram para ele quantas figuras geométricas planas tem nesse cubo. E Pedro respondeu que tem 3. Então, vocês acham que só tem 3? Vocês acham que tem mais de 3? Quantas? Aí vocês colocam aqui porque é uma percepção de vocês, é o que vocês estão vendo, o que vocês acham. Uma resposta pessoal. Em seguida, Pedro resolveu colocar a planificação desse cubo. Por quê? Porque colocando a planificação desse cubo, ele conseguiria ver mais facilmente quantas figuras planas são utilizadas para formar o cubo. E aí, ele agora contou 1, 2, 3, 4, 5, 6 figuras. Então, vamos lá. Informe a quantidade de figuras geométricas planas utilizadas na construção do cubo e use setas para indicar cada uma delas. Então, ele usou quantas figuras geométricas planas? Ele utilizou 6 figuras, não foi isso? 6 figuras. Agora, vamos mostrar essas figuras através de setas, né? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 e temos essa aqui no meio, ó. Essa aqui, 6. Então, essas são as figuras planas. Eu posso dizer que a resposta de Pedro, então, mudou. Porque ele disse primeiro 3, com a figura montada, mas quando ele viu a planificação, ele percebeu que são 6. Então, o que foi que mudou na resposta de Pedro? Mudou a quantidade de figuras. Por que mudou a quantidade de figuras? Porque ele poderia não ter visto. Visto a figura inteira. Como assim ele pode não ter visto a figura inteira? Vamos observar. Pedro disse inicialmente que tinha 3. Então, ele pode ter observado só essas partes, ó. 1, 2, 3. Mas a gente sabe que tem outras partes que não estão sendo visíveis. Então, não dá para a gente ver. Mas existe. Então, Pedro pode ter considerado 3 porque ele só estava vendo essas 3. Porém, quando ele fez a planificação, ele percebeu que existiam outras figuras, certo? Então, mudou a quantidade porque agora, quando ele fez a planificação, ele conseguiu ver todos os lados que aqui ele não estava conseguindo ver, certo? E aí, nós temos que o modo como o cubo inicialmente foi mostrado não deixa todos os lados em evidência. Ou seja, foi isso que eu acabei de explicar. Que no primeiro formato, como a figura estava montada, ele não conseguia ver todos. Mas depois, com planificação, ele já conseguia ver. Então, a gente viu as figuras, a planificação do cubo. Agora, vamos ver a planificação do bloco retangular. Então, a planificação do bloco retangular é essa planificação. O bloco retangular, ele parece com uma caixa, ele parece com um paralelepípedo, certo? Então, essa é a planificação dele. E aí, nós vamos ver qual a quantidade de figuras geométricas planas do bloco retangular. Então, quantas figuras geométricas tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tem 6 figuras, certo? E aí,
pergunta, foi diferente da quantidade de figuras planas do cubo? Ou seja, aqui tem 6 figuras planas. No cubo tinha quantas? Tinha 6 também. Ó, tá aqui. Então, foi diferente? Não. Foi a mesma quantidade do cubo. Certo? E aí, Pedro, então, percebendo isso, ele ficou mais curioso e quis comparar agora, então, o cubo com o bloco retangular. E com isso, ele fez essas duas planificações, certo? Ele fez essas duas planificações para poder fazer essa comparação, certo? Então, vamos ver. Pedro está vendo que essas planificações têm em comum. Liste no espaço abaixo as semelhanças e as diferenças. Então, nós vamos colocar o que elas têm de igual, mas também vamos colocar o que elas têm de diferente. Então, as diferenças. Então, vamos ver. O que é que elas têm? O que é que essas duas figuras têm de iguais? Iguais, ela tem a quantidade de lados. Ou seja, nós vimos que a quantidade de figuras, né? Nós vimos que as duas planificações têm 6 figuras. Então, o que elas têm de semelhante é isso, 6 figuras. Aí, nós vamos ver que, além disso, nas duas tem quadrados. Então, além da quantidade de figuras, então, ter o quadrado nas duas planificações. Certo? E diferente. O que é que tem de diferente nele? Né? E aí nós vamos ver que no cubo só teve quadrado. Já no bloco retangular, teve quadrado e retângulo, certo? Então, de semelhanças, tem a mesma quantidade de figuras, 6 figuras, 6 figuras, e que tem quadrado nas duas planificações. Já a diferença é que nesse só teve quadrado, e nesse teve quadrados, mas também teve retângulos. E aí agora, eles vão fazer a observação da pirâmide, né? A pirâmide. É importante a gente saber que a pirâmide, ela tem essa parte de baixo. Essa parte de baixo, ela é chamada de base. É a parte que sustenta a figura geométrica plana, certo? E agora a gente vai ver na próxima página a questão que nós iremos responder. Que é essa questão que diz o seguinte, que na página anterior mostra uma pirâmide azul e uma pirâmide rosa. A pirâmide rosa, ela mostra uma pirâmide com a base quadrada, ou seja, a parte de baixo que sustenta a pirâmide é quadrada. Já a pirâmide azul, ela tem na sua base um triângulo. Então, a professora falou que vai estudar primeiro, vai observar primeiro a pirâmide de base quadrada, que é essa pirâmide aqui. Então, Pedro está observando essa imagem, ele observa essa imagem e observando por aqui, quantas figuras geométricas foram utilizadas para a construção dessa pirâmide? Que resposta Pedro pode encontrar para isso?
Analisando essa figura, quantas figuras geométricas foram utilizadas para construir essa pirâmide? Para Pedro, quantas será? Então, ele pode pensar que foram 2. Por que 2? Porque ele pode pensar igual no quadrado. Ele não está conseguindo ver a figura toda e ele pode pensar que foi 1 e 2. Porém, ele foi esperto mais uma vez e ele, do mesmo jeito que ele fez com o cubo e fez a planificação, com a pirâmide ele também fez. Então, com a pirâmide, ele observou que não foi bem aquilo que ele respondeu primeiro. Por quê? Porque ele viu que tem essa figura no meio e mais 4 triângulos ao redor dela. Então, ele percebeu que não são 2, que são 3. Então, a resposta que ele encontrou foi a mesma? Não. Por que não foi a mesma? Porque na planificação, ele consegue visualizar todas as partes da pirâmide. Ou seja, aqui ele não conseguia visualizar a pirâmide toda, completa. Ele conseguia visualizar essas 2 partes. Mas quando ele fez a planificação, ele conseguiu visualizar a base, que é esse quadrado, as 2 partes que ele já via aqui, mas ele também conseguiu visualizar as outras 2 que estavam pelo outro lado. Então, ele conseguiu ver nessa imagem, todas as figuras que fazem parte da planificação da pirâmide. Ele conseguiu ver as figuras geométricas planas que foram utilizadas para construir a pirâmide. E aí ele percebeu que não era só as 2 que ele falou aqui de início, que ele pode ter pensado aqui no início, mas sim 5 figuras, um quadrado e 4 triângulos, porque aqui ele consegue ver tudo, certo? Então, pessoal, essa foi a correção de mais uma das nossas atividades de matemática. Até a próxima!